Bom dia, meus irmãos, a paz, que Deus abençoe você, sua semana, que Deus abençoe e esteja com você em todos os seus caminhos, em todos os seus passos. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao versículo 7 diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus apareceu a João no capítulo 1 do Apocalipse, e João, quando viu Jesus, caiu aos seus pés como morto, porque Jesus apareceu a ele com a sua cabeça e cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, a sua voz como a voz de muitas águas, e o seu vestido vinha até os pés, o cinto de ouro na sua cintura, e os seus pés como latão reluzente. E João, quando viu aquilo, ele desmaiou literalmente, sem entender. Mas quando ele desmaiou, Jesus colocou a sua mão direita sobre ele e disse: Eu sou o que vivo e fui morto, mas estou vivo para sempre. O que vês escreve às 7 igrejas da Ásia. Então João escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas 7 igrejas era a igreja que estava em Éfeso. E na sua carta à igreja de Éfeso, Jesus apresenta-se aqui ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: 7 estrelas nas mãos e no meio de 7 candeeiros de ouro. Jesus aparece a João no capítulo 1 de Apocalipse. Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Jesus explica que os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. Jesus no meio desses 7 candeeiros, como que dizendo, Jesus está no meio da igreja, Jesus está na igreja, Jesus está com a igreja. Por isso que o salmista disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque ele sabia que na casa do Senhor Deus estava. Na casa do Senhor Deus está. Por isso que urge, por isso que é pertinente a pregação, o ensino de que o crente deve ir à igreja, deve frequentar a igreja, deve estar na igreja, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Outra coisa, Jesus estava com 7 estrelas nas mãos, e Jesus explica para João que aquelas 7 estrelas são os 7 anjos, que são os pastores daquela igreja. Então, o pastor da igreja de Éfeso, consequentemente, estava nas mãos do Senhor. O Senhor estava com ele em suas mãos e ordena a João escrever uma carta para aquele pastor daquela igreja, dizendo: Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se diz apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso foi uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e por alguns eminentes homens apostólicos. E essa igreja, ela tinha como característica o conhecimento da palavra de Deus. E diz o texto que Jesus conhecia esse discernimento que a igreja de Éfeso tinha, de discernir se uma pessoa era enviada por Deus, se aquele pregador, se aquele apóstolo, se aquele pastor era um homem de Deus. Quantas vezes os crentes saem de pasto em busca de alimento para a sua alma espiritual, onde vem uma vez na semana para a igreja
E os outros dias e as outras vezes vai para outras igrejas, para outros pastos. Nós louvamos a Deus pelo nosso pastor, pelo homem de Deus que ele é, e pela sua esposa, e pelo casal maravilhoso que eles são, onde eles trazem pastos verdejantes para a sua igreja. Não saia atrás de outras igrejas, não vá atrás de pastos em pastos, porque a ovelha que anda por muitos pastos acaba pegando carrapicho. A igreja que passa por vários pastos, ela pega vários carrapichos na sua vida. Então a igreja que fica, o cristão que fica de igreja em igreja, ele termina se corrompendo, ele termina se perturbando na sua concepção doutrinária, ele termina trazendo problema para si e para a igreja. Então, da mesma forma que a igreja de Éfeso colocou à prova aqueles irmãos, aquelas pessoas que se diziam apóstolos e não eram, aquelas pessoas que diziam ser apóstolos e não eram. Da mesma forma, nós devemos perseverar com o pastor e com a liderança que Deus colocou em nossa vida. Pare de andar de pasto em pasto, senão você só vai pegar carrapicho na sua vida espiritual. Tens perseverança por causa do meu nome, sofreste e não desfaleceste. Perseverar, continuar naquilo que Deus quer para nós, aonde Deus nos colocou. Se Deus colocou você na New Life, se você colocou você na sua igreja, permaneça na sua igreja, continue na sua igreja, converse com o seu pastor, procure frequentar mais, se envolver mais, porque você vai se sentir melhor espiritualmente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, a despeito da sua maturidade espiritual e da sua perseverança, ela tinha deixado o primeiro amor. Ela tinha caído do seu primeiro amor. Ela não tinha mais prazer em buscar a Deus. Ela não tinha mais prazer de ler as Escrituras. Ela não tinha mais prazer no amor fraternal com os irmãos. E quando esse amor, como eu falei na mensagem passada, como esse amor essa falta de amor é uma característica de um crente morno. A falta de amor pelas Escrituras, a falta de amor pelo Evangelho, a falta de amor para falar de Jesus, a falta de amor de congregar, de participar, de cooperar, de estar junto, essa falta de amor. E Jesus tinha contra a igreja de Éfeso a falta de amor. A igreja de Éfeso era conhecida, era notório o seu amor fraternal, o seu amor filantrópico. Mas muitas vezes a gente deixa que o pecado invada nosso coração, a tristeza, as pessoas, o mundo, e nós perdemos, caímos desse amor. Mas Jesus diz para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não se arrependeres. Então Jesus dá uma oportunidade para que a gente se arrependa e volte a praticar as primeiras obras cristãs, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a jejuar, volte a buscar a Deus, volte a tocar na casa de Deus, volte a cantar na casa de Deus, volte a servir na casa de Deus, volte para o seu primeiro amor, porque aonde você está, Deus não quer, Deus não se agrada, Deus não se apraz da situação que você está. E nessa manhã Deus está te dizendo: volta para a casa do Senhor. Para de estar de lugar em lugar, de pasto em pasto, de igreja em igreja, porque isso só vai trazer transtorno à sua vida espiritual. O pastor, a pastora, nós estamos aqui de braços abertos, os irmãos estão de braços abertos à tua espera. Volta ao teu primeiro amor, à tua casa, volta a servir ao Senhor como tu servia, porque Deus, Ele não se agrada de divisão. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram uma seita gnóstica, onde diziam que
as práticas das coisas carnais não prejudicavam a sua vida espiritual. E os efésios, eles odiavam essas práticas, essa seita e os ensinamentos dessa seita. Então, essa seita dizia basicamente isso, que as coisas carnais, elas não podem prejudicar a minha vida espiritual. Então, é como se a pessoa pudesse pecar, se prostituir, adulterar, mentir, e essas coisas não prejudicassem a sua vida espiritual. Isso é mentira do diabo. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. Procure jejuar, entregar o seu corpo, entregar a sua vida ao Senhor, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Que o seu corpo glorifique a Deus, que o Espírito Santo tenha prazer em morar em seu corpo, em sua vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa aqui é para quem vencer, é para quem for forte, é para quem voltar, é para quem perseverar na casa do Senhor, é para quem continuar com Deus, é para quem continuar lendo a Bíblia. Perseverança. Perseverança é a palavra. Porque se você vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida do jardim do Éden, de Gênesis. O homem perdeu, o homem foi expulso, o homem foi privado de comer aquela árvore. No livro do Apocalipse, o paraíso é restaurado e é prometido aos vencedores. Prometido àquele que tiver fé, àquele que perseverar, àquele que disser não à sua carne, àquele que disser não à divisão da igreja, aquele que disser não às coisas fáceis do mundo. Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os prazeres desse mundo, as alegrias desse mundo não se comparam ao prazer da árvore da vida que vão ter aquelas pessoas que perseverarem e continuarem com Deus até o fim. Eu não sei o que é que se passa pelo seu coração, pela sua vida, o tamanho do seu problema, da sua tristeza, mas saiba que Deus é um Deus onisciente. Ele sabe exatamente o que você está passando, como você está passando. Mas a palavra de Deus nessa manhã é: volte às suas primeiras obras, persevere no caminho que você está, não deixe o seu lugar, não deixe a sua posição, volte para a casa do Senhor, porque Deus, Ele tem planos na sua vida, Ele tem metas na sua vida. E não deixe que a divisão, que a carne, que o pecado, que o mundo atrapalhe os planos de Deus para a sua vida. Porque Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te agradecer, Ele quer responder às tuas orações. E as tuas orações só serão respondidas se voltares ao primeiro amor, se perseverares na presença do Senhor, se amares ao teu pastor, a tua congregação, os teus irmãos. Deus não se agrada de divisão. Portanto, persevere em comunhão com Deus. Persevere na casa do Senhor. Persevere com o Senhor, porque a perseverança é o sinal da vitória. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dirija nessa semana. E que o Senhor possa continuar nos abençoando com as suas grandíssimas bênçãos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.